Então vamos lá, eu vou explicar aqui, vocês vão entender um pouco mais profundo, mas de forma simples. Vamos aqui, pegou bem aqui essa parte aqui, pegou tanto no item 6 o Jerusalém, o Yerushalayim, e o Jesus. Observa que a transliteração correta para os dois nomes aqui, no 6, seria Yerushalayim, e aqui embaixo eu teria Yeshua, tá? Que é o mesmo nome de Jesus, mas Jesus é uma transliteração que não tem nada a ver. Observe que na própria João Ferreira de Almeida eu tenho o nome transliterado um pouco melhor, né? Se fosse para fazer essa transliteração com J e assim por diante, observe que na própria João Ferreira de Almeida tem o Jesua. Então, a transliteração correta lá na frente para provar que o nome dele seria no mínimo Jesua e não Jesus, né? No mínimo Jesua, no mínimo. Mas, observa que aqui eu tenho duas questões de transliteração. Eu tenho a questão do J e eu tenho a questão do S. O problema maior não seria nem o J. O J foi um problema criado depois. Porque o nosso problema aqui, do hebraico para o grego, seria no S. Porque os gregos não conseguiam falar esse som de shin aqui, ó. Yerushá, esse som de X, CH, né? Yerushá, esse som, né? Então, o mais próximo para ele seria esse som aqui, né? De Jerusalém, Jerusalém, né? Jerusalém. Então, o meu maior problema aqui seria, na verdade, o Shin. Infelizmente, o maior problema foi por J, que não precisaria nem ser um problema. Por que não precisaria ser um problema? Porque o J, quem conhece, quando ele foi criado, ele não foi criado para substituir no português o som de G, porque já tinha a letra G para fazer o som de G, né? Ele não precisaria substituir o som de R em algumas línguas, que fica, por exemplo, Jesus, Jesus. Não precisaria, já tem o R nessas línguas. Ele não precisaria, né? Ele não precisaria no inglês substituir o som de D, né? O som de D, que no inglês já vem com D, lá tem a letra para ter o som de D. Então observa que depois que foi criado o J, bagunçou em muitos idiomas. Porém, a culpa não foi nem do criador, só que após a criação proporcionou essa deturpação. Por quê? Como eu falei no início, antigamente, o pessoal lembra antes dessa reforma ortográfica que teve tanto em Portugal quanto a última que teve no Brasil, antes dessas reformas, o J ele tinha um pinguinho em cima. Então, se você pegar o J com um pinguinho em cima e tirar essa perninha dele, ele é literalmente um I. Por quê? Porque ele foi criado para ser uma consoante em palavras, em sílabas que começavam com I, com som vocálico de I. Qual que é a necessidade disso? Tinha idiomas que não tinha uma consoante, tem idiomas, na verdade, que eles não têm vogais. As vogais são subentendidas. Eles conhecem a palavra e esse A, I, O ou I fica subentendido. Então, eles conhecem a palavra e, por exemplo, no hebraico aqui, ó, no grego você teria só o J, o R, o S e o L aqui e o M. Essas vogais é tudo subentendida. Não tinha uma grafia para vogais, que nem tem no português. Certo? Porém, tinham palavras, tem idiomas que tinham palavras que tinham duas vogais, e essas vogais não tinham uma grafia. Então, por exemplo, você pega o Yerushalayim, se não existe uma grafia para Ie, como que você vai grafar ela? Não tinha como. Alguns idiomas não tinha como grafar sílabas que começavam com I. O I, junto com uma consoante já conhecida, era possível, né? Porém, como que você vai grafar um som que tem duas vogais, uma sílaba que é formada por duas vogais, E? Não tinha como. Então, o autor do J criou o J, né, para ser uma consoante em sílabas que fossem iniciar com som de I. Então, o I mais outra vogal, então teria aqui o J, o R, o S, o L e o M. Então a pessoa entenderia Yerushalayim ou Yerushalém. Então observa que não era para ser o problema que virou o J.
O problema maior aqui seria uma dificuldade na língua de falar o CH, então eles falariam Jerusalém. E aqui embaixo você entende que as pessoas falariam Iesua. Iesua. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que conhece o som, a palavra Iesua, ela estranharia com Yeshua? Jamais, jamais. Tá entendendo? Porém, observa que, primeiro, os gregos não conseguiam falar o S, o X, né? O som de X. Então já virou Yeshua, né? Yeshua já virou Iesua. Na grafia em grego, eles não colocam o A por terminação feminina, etc. Colocou o sigma, que é um S, para mostrar que era som masculino, mas eles sabiam que o som era Yeshua, né? Com o tempo foi virando Yezou, Yezou, Yezou. Daqui a pouco já não tinha mais. Porém, vem aqui na Idade Moderna, coloca o J, inicialmente era para ser Yeshua, Yeshua, né? Ou pelo menos Iesu. Porém, os idiomas, após essa criação do J, pegou o J e colocou para fazer o som de G. Para que colocar o J em som de G se já tem a letra G criada? Vocês estão entendendo? Para que em outros idiomas colocar o G com som de R se já tem o R criado? Por que no inglês pegar o J para fazer som de D se já tem a letra D? Então você está entendendo que se não houvesse essa deturpação, em todos os idiomas, Jerusalém na tradução é Jerusalém, é transliteração. Iesua é Iesua, porém aqui está a prova que Yeshua tem na King James. Yeshua, né, virou Jesua. Mas observe que se a pessoa conhecesse pelo menos o nome de Jesua, ela não estranharia Yeshua. Tá? Então tá aqui, para quem fala que não consegue falar o nome de Yeshua, porque não consegue, etc. Não é o nome, não é original. Tá aqui na própria King James. Tá aqui, ó, Yeshua. Né? O grego falaria Iesua, pelo menos. Né? Mas nós hoje conseguimos muito bem falar Yeshua, é o nome, né? É o nome dele. Yehoshua é o nome antes da deportação, seria o nome, assim, mais profundo ainda. Mas o nome dele no aramaico, lá na época dele, Yeshua, tá aqui.